Viajantes, bora pro nosso Vibes da semana. O Vibes dessa semana está a caráter, tá bom? Estou aqui na minha segunda-feira de manhã, bem quentinha, porque aqui no sul das Minas Gerais faz frio. E eu tô no mood total da lua que vai minguar em Câncer hoje à tarde, nessa segunda-feira. Então fica comigo alguns minutos. Pra quem não me conhece, eu sou Ellen Noronha, eu sou astróloga, eu sou viajante. E eu venho aqui toda segunda-feira, desde 2021, falar sobre como o céu, se movimentando, traz algumas informações pra gente se guiar melhor aqui na Terra. Já se inscreve no canal, já dá o like aqui nesse vídeo. Se você ainda não conhece meu trabalho, tá aqui na descrição. A minha agenda de novembro tá aberta. E eu vou abrir vagas pro oráculo de lua nova, porque terça-feira vai ter uma lua nova. Lindíssima, terça-feira da outra semana, tá? Porque nessa semana, gente, a gente vai falar de lua minguante. Não é uma semana que tem tantas movimentações, assim, acontecimentos, a vida acontecendo como ela é. Mas eu acho que essa semana traz uma temática que é muito importante, que eu queria conversar com vocês, que na verdade é um tema que é muito central na minha vida, assim como um todo. Tanto nos meus atendimentos, quanto nas minhas conversas em terapia, quanto nas minhas conversas com a minha mãe, com as minhas amigas, enfim. Esse é um tema que é muito relevante, que às vezes eu falo assim, nossa, não aguento mais falar dele, mas ele é importante porque fomos condicionadas uma vida inteira a estar sempre a serviço e às vezes até mais do que a gente deveria, desrespeitando os nossos limites entre o dar e o receber. Esse é o tema dessa semana. Se você é uma pessoa que, assim como eu, me vi ao longo da vida dando muito mais do que recebendo e indo também para outros extremos, às vezes a gente precisa, né, trabalhar os extremos para a gente entender um meio termo. Então, por muito tempo eu fui muito servidora, cuidadora, a salvadora da pátria, da humanidade, né? Aquela que quer resolver tudo de todo mundo. E, por um outro lado, quando eu me identifiquei nesse lugar, eu fui para, às vezes, alguns extremos de, não, agora eu só vou pensar em mim, só vou fazer por mim. E que é importante também, mas a gente não vive sozinho, né? Então, esse meio termo, ele é muito importante. E por que eu tô falando isso, gente? Vamos conversar nosso Vibes, que é a quadratura que tá acontecendo hoje entre o Sol e a Lua, marcando a fase minguante da lunação virginiana que começou no dia 21 de setembro. Então, a gente está finalizando uma lunação, ou seja, esse período de 28 dias que a Lua passa por cada signo e ela finaliza trazendo algum ensinamento para nós. Essa lua minguante vai acontecer com a lua estando no signo de Câncer, que é onde ela ama estar, é a casa dela, e o Sol está lá no signo de Libra. Então, o eixo Câncer e Libra, que são eixos cardinais, que está fazendo uma quadratura nesse momento, está trazendo algum ensinamento para nós. Não só por conta da lua que está minguando hoje, mas porque no final de semana a gente vai ter também Júpiter, que está em Câncer, fazendo uma quadratura com o Sol, que também ainda vai estar em Libra. Então, esse eixo Câncer e Libra vai ficar muito em destaque essa semana. Quando a gente pensa em Câncer, a gente está falando de uma energia de doação, de cuidado, de afeto, de maternar, de nutrir de alguma forma, né? Câncer é ligado a esse lugar do cuidado, nutrir, do alimentar, né? Então, Câncer tem essa energia de se doar muito para as coisas. E eu acho que isso é importante, a gente precisa se cuidar, cuidar das outras pessoas, a gente tem esse instinto, né, de trazer esse cuidado para conosco e para com os outros. E Libra é um signo de relações, né, que está sempre tentando equilibrar os pratinhos, que quer dividir, que quer partilhar. Quando esses dois, né, Lua e Sol, os dois luminares, se chocam nesse eixo, a gente vai passar a questionar o quanto estão equilibradas as energias entre o dar e o receber. Então, o quanto a gente anda tendo empatia e sendo solícito conforme o meio que a gente vive, mas o quanto a gente às vezes está doando excessivamente. E assim, gente, é real. A maioria dos meus atendimentos, a maioria dos tópicos, das conversas que rolam por aqui, é essa doação excessiva, porque não é só sobre um signo, sobre o signo que você tem, é sobre a condição social que a gente vive. A mulher foi ensinada que para ela se sentir validada no meio, ela precisava estar a serviço a todo momento. Isso tem sido, assim, um tema muito, muito, muito forte por aqui, porque muitas vezes, gente, não é nem o outro que está pedindo, é a gente que sente essa necessidade de estar a serviço e cuidando a todo momento e fazendo tudo para todo mundo e às vezes não tem ninguém nem pedindo. É como se a gente usasse o cansaço, a doação como uma aliada para que a gente não sinta culpa quando a gente precisa pausar, descansar, olhar mais para nós, né? Então essa lua que está minguando no signo de Câncer hoje,
é um convite para esse descanso, é um convite para esse pausar sem culpa. E eu sei, gente, que existem inúmeras realidades que não é permitido isso muitas vezes, né? Mas, esses tempos eu fiz uma pesquisa com o meu público e a maioria do meu público é autônomo. Eu não sabia disso, eu achava que a maioria do meu público era CLT e não. Assim como eu, a maioria do meu público trabalha para si mesmo, é a própria chefa, né? E muitas vezes, gente, eu me vejo como uma das piores chefes que eu já tive na vida. Eu mesmo sendo a carrasca de mim. E isso, gente, é algo que me frustra muito, é algo que me traz muita tristeza quando eu vejo o quão pesado eu pego comigo mesma muitas vezes. E eu acredito que vocês também, autônomas, principalmente mulheres, tá, gente? Porque o meu público também é a maioria mulher, também possam ser assim na vida de vocês. Nem se você não for autônoma, você quando tem o teu tempo livre, né? Coloquem, absorvam para a realidade de vocês. Mas quando vocês têm o tempo livre de vocês, será que também vocês não pegam pesado demais? Será que quando, né, tá em casa, no final de semana, será que não tem ali aquele peso, né? Aquela coisa ali tão carrasca às vezes de nós mesmas que faz com que a gente se machuque em muitos lugares, né? Então, eu tenho tentado me reeducar na forma como eu lido comigo, na forma como eu me coloco em tarefas, muitas vezes trabalho demais, gente, sempre trabalhei, muitas vezes quando pequena por necessidade, hoje ainda né? Tem que pagar boleto, não sou rica, nem sou herdeira, mas muitas vezes é em excesso. Muitas vezes eu posso sim acordar numa segunda-feira e ler o meu livro e não precisar já começar a produzir. Eu posso montar a minha agenda de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais equilibrada para mim, e muitas vezes eu mesma não faço isso. A liberdade de ter o domínio sobre os meus horários muitas vezes se tornou um cárcere de mim mesma. Então, eu hoje tento, não hoje, tá, gente? É uma lida aí, em tentar fazer com que eu seja uma boa chefe para mim. Então eu ando acordando ultimamente sem colocar muitas coisas nos primeiros horários, buscando ler mais, que é uma coisa que eu gosto de fazer logo pela manhã, tentando diminuir um pouco a minha agenda, buscando ajuda também para isso, porque eu não consigo sozinha, e fazendo muita terapia. Isso é tema de conversa, principalmente com a minha mãe, que também é uma pessoa que sempre trabalhou muito. Isso vem, né, do nosso lugar, vem da nossa história, do que a gente teve que fazer também para muitas vezes sobreviver. Mas hoje em dia é como se o corpo não tivesse acostumado mais, né, a pausar, a descansar. E quantas pessoas me relatam nos meus atendimentos que descansar, parar, é uma culpa gigantesca. Eu tô lendo um livro e eu queria ler um trecho para vocês de um pedaço bem no comecinho dele que me pegou bastante e que tem muito a ver com essa lua que tá minguando em Câncer hoje e com essa semana que tá fazendo a gente refletir entre esse dar e o receber. Então a parte que me chamou a atenção é essa. A personagem estava passando por um momento, ela estava com febre naquela noite, e aí a família ficou toda preocupada, os filhos, o marido, e aí ela relatou assim num caderno que ela escreve secretamente. Em compensação, estou sempre cansada e ninguém acredita. No entanto, minha paz nasce justamente do cansaço que sinto quando me deito na cama à noite. Nesse cansaço, eu encontro uma espécie de felicidade na qual me aplaco e adormeço. Devo reconhecer que a determinação com a qual me defendo de qualquer possibilidade de repousar talvez não passe de medo de perder essa única fonte de felicidade que é o cansaço. Vou repetir. Talvez a possibilidade de repousar não passe de medo de perder essa única fonte de felicidade que é o cansaço. O cansaço como fonte de felicidade. Gente, eu acho que muitas vezes a gente usa realmente o cansaço, o doar excessivamente, o desequilibrar a entrega para amenizar, para usar esse cansaço como aliado da culpa que a gente sente quando a gente para. E de novo, eu estou falando de um contexto, de uma realidade que eu posso fazer os meus horários, eu posso conduzir as minhas manhãs do jeito que eu quiser, eu posso tirar um dia ou trabalhar domingo ao invés de quarta. Mas será que isso não pode trazer reflexões aí para a sua vida, dependendo do teu contexto também? Eu vejo que muitas vezes eu tenho a liberdade de fazer várias coisas e eu não uso.
porque muitas vezes isso me gera uma culpa de não estar sendo produtiva. E essa culpa, gente, ela nos coloca num lugar... Essa culpa, na verdade, não. A produção excessiva, né, que é um mal de um contexto social, né, gente? O capitalismo, a gente vive num sistema que tá realmente matando a gente. Então, a astrologia sem contexto histórico, político, social, ela não faz sentido algum. Eu sempre falo disso. Mas, muitas vezes, a gente vai se sentir amada, validada, pertencente, aceita em algum meio, seja dentro de casa ou fora dele, quando a gente está a serviço a mil, quando a gente está entregando tudo, quando a gente está performando, né? E eu vejo que esse ano uma coisa que eu aprendi muito forte é que eu sou digna de ser eu ou de ser amada apenas por existir e não por estar fazendo algo, não por estar servindo para algo. Então, apenas ser, apenas existir. Quando é que foi a última vez que você apenas foi? Apenas existiu e não foi útil e servidora e doadora e cuidadora? Eu não tenho um lugar de fala para muitos outros lugares, né? Eu não sou mãe e eu imagino que isso para as mães seja mais forte. Por isso que eu recomendo, na verdade, eu não falei do livro, né, gente? Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Se passa na década de 50 na Itália. Ela é a inspiração de Elena Ferrante, para quem gosta. E ela fala de uma mãe que trabalha fora, já na década de 50, para ajudar o marido com as despesas. E ela compra um caderno. E nisso ela vai passando a se conhecer melhor através da escrita. Enfim, não terminei ainda, tô quase no finzinho, mas já trouxe altas reflexões aqui sobre a culpa do cansaço, né, gente? Sobre esse limbo que a gente vive hoje entre o querer não fazer nada, o querer só existir e o cansaço que nos assola, porque, óbvio, não estou falando que a gente não precisa ser ativa, pagar o boleto mas a gente vive numa sociedade que não respeita nem um pouco os nossos ciclos, as nossas fases, que segue um calendário totalmente desconectado da natureza e que faz com que a gente se desconecte da nossa própria natureza, do que o nosso corpo está sentindo, do que o nosso corpo está pedindo, né? Então, eu acho que essa semana, a primeira reflexão é sobre isso. Essa lua ficou minguante em Câncer, hoje, às 3h12 da tarde, do horário de Brasília. Onde você tem Câncer ali pode estar remexendo no quanto você precisa trazer mais equilíbrio para essa doação. E aí, a gente vai ter a Lua entrando em Leão amanhã na terça-feira, que vai ficar até a parte da tarde da quinta. Essa Lua em Leão minguando, gente, ela vem reforçar muito as nossas paixões, aquilo que a gente tem como desejos. Apesar de Leão ser um signo regido pelo Sol, a Vênus vai fazer muitos movimentos enquanto essa Lua estiver no signo de Leão. Então a Vênus hoje, na segunda, ela está entrando no signo de Libra, o que reforça essa energia de busca por equilíbrio entre esses pratinhos, entre o doar e o receber. Essa Vênus já chega fazendo uma oposição com Netuno, que está em Áries. Então muitas ilusões sobre o quanto a gente está respeitando a nossa individualidade e o espaço do outro pode vir à tona. Então a gente pode ficar sensível nessa segunda-feira, a gente pode ficar assim meio alguns choques de realidade, sabe? Da gente se desencantar e se desiludir das expectativas que a gente cria com relação ao outro, sabe? Da gente olhar para a realidade e pra gente entender que a gente precisa assumir essa liderança do papel que a gente quer ter na nossa vida, o protagonismo, né, que a gente precisa ter na nossa vida para colocar os limites que a gente precisa. E aí essa Vênus vai fazer bom aspecto na terça com Urano, bom aspecto com Plutão, trazendo transformações no nosso senso de desejo, de querer, porque a Vênus ela é desejosa, a Vênus é o arquétipo que fala do que a gente deseja e de como a gente se sente desejável também. E aí a pergunta que eu tenho, que eu estava aqui estudando o mapa e que eu quero fazer para vocês é: quais são os desejos reais e mais profundos que estão aí? Porque até mesmo a protagonista desse livro, a partir do momento que ela começa a escrever, ela começa a ver coisas que ela deseja sim, mas que ela coíbe, que ela apaga por conta de condicionamentos da época, de ser mulher na década de 50, de ter a obrigatoriedade de casar, de construir família. E aí a pergunta que eu vejo que essa Lua em Leão, junto com esses posicionamentos da Vênus, vem trazer é: quais são os seus desejos reais, sabe? Quais são as suas vontades, as suas
os seus instintos mesmo de querer fazer algo que às vezes a gente fica muito assim, mas isso não é possível por conta do meio em que eu vivo. Eu acho que muitas vezes a gente precisa estar sempre nesse lugar de dentro, resgatando essa chama interna. Então, uma lua minguante em Leão, para mim, vem falar muito do cadê o resgate desse seu desejo, que vem de dentro, dessa sua vontade mais visceral de fazer algo que por muitas vezes todos esses afazeres, todas essas obrigações, todas essas responsabilidades nos afastam desses desejos reais. Né? Então, por exemplo, eu gostaria muito de fazer uma viagem, mas eu não posso porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que... O exemplo da protagonista, né? Eu tenho quem que vai fazer os afazeres de casa, quem que vai cuidar, né, disso, quem que vai cuidar daquilo. E é óbvio que às vezes não dá mesmo, gente, mas será que não dá? Será que aquele seu sonho de fazer uma viagem, aquele seu sonho de estudar, aquele seu sonho de comprar algo bonito pra você, aquele seu sonho de cantar, aquele seu sonho, seja ele qual for, será que ele realmente não é possível ou será que outras coisas que não deveriam ser prioridades na sua vida, mas que se tornam por causa dessa necessidade de servir, de estar sendo útil e de estar fazendo tudo para todo mundo, não te coloca sempre em segundo plano na tua própria vida, te deixando como coadjuvante e não protagonista? Então, essa é uma reflexão. Eu acho que depois também que eu escrevi o meu último texto, porque eu voltei para o Substack, para quem não sabe, eu tenho uma página no Substack em que eu escrevo semanalmente textos que são reflexivos sobre as minhas viagens, contei muito sobre esses últimos 3 meses que eu estava no Sudeste Asiático e ontem eu falei sobre o meu retorno, que para mim eu sinto que ainda não acabou, né? A minha viagem ela ainda continua porque ainda tem muita coisa acontecendo por aqui na minha vida. E aí eu contei muito sobre portas, né, que eu, nessa viagem, eu assumi para mim mesma muitas portas que eu queria abrir. Muitas portas que eu neguei muitas vezes ao longo da vida, que eram muito difíceis de assumir que eu queria viver certas coisas. E muito por conta de várias, né, questões sobre isso. Minha prioridade é essa, eu preciso fazer isso daqui, eu preciso que aquilo aconteça primeiro antes que eu possa viver essa outra coisa. E aí a pergunta é, será? E aí eu até anotei. Quais são as portas de prazer que você quer abrir na sua vida? Né? Eu até indiquei a música de Marisa Monte, que está aqui muito forte, Portas, e que vem falar, existem várias portas, existem várias possibilidades, não tem uma só. E eu espero que vocês abram as portas que realmente vão de encontro com a felicidade, com a alegria genuína e que vão satisfazer vocês antes de tudo, porque a gente não consegue doar nada daquilo que a gente não tem. Então, às vezes a gente escolhe portas que vão agradar mais outras pessoas do que a gente mesma, né? Então, eu espero que essa lua minguante faça a gente recalcular a rota de quais portas a gente vai abrir na próxima lua nova, na terça-feira, para que a gente abra portas que realmente façam o nosso coração vibrar, que é o que essa lua em Leão busca. E aí a gente vai ter, na quinta-feira, a lua chegando no signo de Virgem, ela vai ficar parte da quinta, sexta e sábado, fechando a lunação virginiana, que abriu lá no dia 21, num eclipse de lua nova, e que vem também dosar sobre esse estar a serviço. Virgem é um signo que fala de utilidade. A gente tem algum lugar no nosso mapa que a gente tem Virgem que a gente quer se sentir útil. E será que essa utilidade ela está realmente saudável ou será que ela está excessiva? A gente quer se sentir útil a todo custo ou a que preço a gente precisa realmente estar sendo útil nessa vida? Então fica aí essa nova reflexão. E aí na sexta, Júpiter que está em Câncer vai fazer essa quadratura com o Sol em Libra, reforçando tudo isso entre o dar e o receber, entre os exageros do cuidado, os exageros, os excessos entre o dar demais. Tem até uma analogia que a gente faz em algumas terapias que quando a gente doa muito, né? Quando essa balança entre o dar e o receber está desequilibrada, a gente pesa até demais no outro, gente. E aí o outro acaba também saindo, né? Então, assim, não acredito que existe 50%, 50%. Acredito que existe um equilíbrio entre fases, né? Que cada pessoa está passando, que cada indivíduo está sentindo. Então, tem vezes que a gente está 30, tem vezes que a gente está 70. Então, a gente vai se equilibrando nessa energia de quem pode fazer mais a cada momento. Mas não é justo que só a gente faça, né? E aí, a lua vai chegar no signo de Libra no domingo, que aí ela vai ficar nova na outra terça-feira. E aí a gente vai conversar disso mais para a próxima semana. Mas fica aqui o meu recado, se você ainda
não conhece meu trabalho, eu falo muito disso nos meus atendimentos, muito mesmo, gente. Eu trabalho com mulheres que, na verdade, eu acho que cada astrólogo ou terapeutas que me acompanham aqui podem dizer também sobre isso, a gente atrai aquilo que a gente trabalha muito na gente, né? Então, eu realmente trabalho com mulheres que estão ali em busca de mais equilíbrio, de se olhar mais para si, de se reconhecerem mais, né? De se resgatarem muitas vezes desse lugar que a gente se perde, porque a gente se entrega, né, para tudo e todos e muitas vezes se abandona. E eu acho que essa coisa do estar a serviço a todo momento é um grande medo que a gente está tentando maquiar, de se sentir abandonada e não validada, né, por conta da nossa não utilidade. É um baita tema, gente, tem muitas camadas, mas eu espero que tenha chegado com amor. Não deixa de compartilhar esse vídeo com quem vocês sentirem. Quem já quiser ir se antecipando para receber o oráculo de lua nova da semana que vem, o formulário também tá aqui embaixo. E eu desejo que esse vídeo chegue com muito amor para vocês. Descansem, o descanso também é produtivo. Um super beijo para vocês e a gente se vê semana que vem.